Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema bem profundo, mas super importante. Vamos conversar sobre como a psicologia e a área da saúde estão, aos poucos, repensando todo o processo do morrer para que ele volte a ser uma experiência mais humana, sabe, mais centrada na pessoa. E para começar essa reflexão, essa citação da Kovacs é perfeita. Ela diz que o nosso medo mais fundamental da morte vem justamente do desconhecido. É quase como um espelho do mistério do nosso próprio nascimento. A gente não sabe como foi chegar e não sabe como vai ser ir. E é esse não saber que, no fundo, mais assusta. E para a gente aprofundar um pouco mais nessa ideia, é muito importante fazer uma distinção. A diferença entre a morte, o conceito abstrato, e o morrer, que é a experiência, o processo em si. Olha, Gilberto Gil capturou isso de um jeito genial. O medo muitas vezes não é do estado de estar morto. O medo é do processo de morrer. Porque morrer ainda acontece aqui, na vida. Ainda tem dor, tem perda de controle, tem as sensações do corpo, enfim, ainda pertence à vida. E essa distinção toda nos leva a uma questão bem atual, bem da nossa sociedade. O jeito como a gente lida com o fim da vida. Um fenômeno que alguns pensadores chamaram de a morte interdita ou a morte proibida. Pensa bem, antigamente o processo de morrer acontecia mais em casa, com a família, a comunidade por perto. Hoje, a morte foi levada para dentro dos hospitais, das instituições, e com isso, muitas vezes, se perde a conexão pessoal, os rituais de passagem. A morte acaba virando um evento técnico, sabe? E muito, muito solitário. Isso tudo joga uma pergunta fundamental no colo da medicina moderna. Será que o objetivo é apenas prolongar a vida a qualquer custo? Ou será que o foco deveria ser garantir que os dias que restam sejam vividos com dignidade, com bem-estar, com qualidade de vida? E essa comparação aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, a tal da morte interditada, escondida, técnica, focada só na sobrevivência. E do outro, a proposta de uma morte reumanizada, que é o exato oposto. É reconhecer a morte como parte da vida, com a pessoa no centro de tudo, e o foco muda completamente para a qualidade dessa vida até o fim. Tá, mas então, como a gente consegue alcançar essa tal reumanização? A psicologia começou a achar algumas respostas bem interessantes, principalmente quando voltou a olhar para a dimensão espiritual como uma baita fonte de força. E aqui, a gente precisa falar de Viktor Frankl. A experiência dele nos campos de concentração, onde ele enfrentou o sofrimento mais extremo que se pode imaginar e perdeu a família, isso tudo moldou a visão dele sobre o sentido da vida e a incrível força do espírito humano. Foi a partir daí que o Frankl desenvolveu a logoterapia, que é focada na busca por um sentido. Ele percebeu que, mesmo nas piores condições possíveis, a capacidade de encontrar um propósito era o que mantinha as pessoas resilientes. Para ele, valores como bondade e doação, tudo isso eram manifestações dessa dimensão espiritual, que é essencial para a nossa liberdade interior. E agora, outra figura fundamental que também olhou para a espiritualidade, mas por um ângulo diferente e igualmente importante para a psicologia, foi Carl Jung. O grande lance do Jung foi validar a experiência espiritual como um fenômeno humano genuíno, algo que merecia ser estudado. Ele não tratava como algo metafísico, fora da realidade, mas como uma parte real da nossa psique. Ele explorou isso através dos arquétipos do inconsciente coletivo e observava, na prática, como essas experiências impactavam a vida das pessoas. E agora, talvez de uma forma um pouco surpreendente, a teoria do apego, de John Bowlby, também se conecta com essa nossa discussão. Ela mostra como as nossas necessidades mais básicas de segurança podem encontrar uma resposta na espiritualidade. O Bowlby criou o termo base segura, sabe? É aquela sensação de confiança que permite que a gente explore o mundo. É o que uma criança sente com seus pais, por exemplo. E aí vem o ponto crucial. Para muitas pessoas, a religião e a espiritualidade funcionam exatamente como essa base segura. Elas oferecem um senso fundamental de proteção, de pertencimento, de um lugar seguro para voltar. Com essa base toda que a gente viu, fica mais fácil entender como essas ideias estão sendo aplicadas na prática, na área da saúde hoje em dia. É um movimento que muda o foco de só curar a doença para cuidar da pessoa como um todo. A medicina integrativa é um exemplo perfeito disso. Ela expande o que a gente entende por saúde. Não é só sobre eliminar um sintoma. É sobre promover o bem-estar, considerando corpo, mente e espírito, juntos. E mais, ela valoriza muito a relação, a parceria entre o profissional e o paciente. E na mesma linha, a gente tem os cuidados paliativos.
É um trabalho incrível, feito em equipe, focado em aliviar o sofrimento em todas as suas formas, física, psicológica, social e espiritual. E o cuidado não é só para o paciente, ele se estende para toda a família, oferecendo conforto e apoio de verdade. E aqui tem um conceito que é simplesmente fundamental: a dor total. A doutora Cicely Saunders, uma pioneira dos cuidados paliativos, nos ensinou que o sofrimento no fim da vida é muito mais do que só a dor física. Envolve a angústia emocional, as preocupações sociais, as crises espirituais, e só dá para aliviar a dor de verdade quando se olha e se cuida de todas essas dimensões. Para a gente ampliar um pouco a perspectiva, vamos dar uma olhada em como outras culturas sempre integraram a morte na vida da comunidade, uma coisa que o mundo ocidental parece ter esquecido como fazer. O Dia de los Muertos no México é um exemplo poderosíssimo. Lá, a morte não é algo para ser escondido. Pelo contrário, ela é celebrada e de forma coletiva. Os rituais saem de dentro de casa e tomam as ruas, mantendo vivos os laços com quem já partiu. A ideia não é de uma ruptura, mas de vínculos contínuos. É lindo de ver. De uma forma parecida, a cultura tibetana, como Sogyal Rinpoche descreve, oferece um apoio espiritual e comunitário intenso para quem está morrendo. É um contraste gritante, né? Se a gente compara com o isolamento que muitas vezes marca o fim da vida aqui no Ocidente. E a gente encerra com essa pergunta, essa provocação do Rinpoche. Ela nos desafia a repensar nossas prioridades. O cuidado espiritual no fim da vida, será que ele deveria ser visto como um luxo, como algo extra? Ou será que não deveria ser um direito humano fundamental? Fica aí a reflexão.